Olá, professores. Sejam muito bem-vindos à primeira ATPC de Química e Física da Diretoria de Ensino Suzano do ano de 2021. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Tamamoto, PCNP de Química, e eu também respondo por Física na nossa diretoria. Primeiramente, eu gostaria de desejar muita saúde para todos nós nesse ano, né, e sempre, e que nós tenhamos um ano letivo muito produtivo, né, que nós possamos trocar experiências, nos enriquecer com as experiências nossas, dos colegas e, sobretudo, nos apoiar, né? Em anos em que as competências socioemocionais estão tão em alta, mais um, né, motivo para que nós as coloquemos em prática. Como vocês puderam perceber, né, as nossas ATPCs, elas estão divididas por componentes curriculares, né? Nesse momento, estamos trabalhando nessa forma. São ordens da secretaria, mas nada impede que, posteriormente, nós precisemos realizar ATPCs por área também. Então, talvez, em determinados momentos, estaremos junto com os professores de ciências e biologia também. Eu peço gentilmente, né, que caso vocês tenham dúvidas, né, que essas dúvidas sejam colocadas no chat, que na medida do possível, né, elas serão respondidas, seja via chat, né, e caso alguma dúvida passe e tudo mais, nós podemos conversar por outros canais, como o grupo de WhatsApp, por exemplo, né. Vou retornar aqui um pouquinho, né, apresentando a vocês o meu e-mail institucional, caso seja necessário, né, também podemos nos contatar via e-mail institucional, ok? Assim como as ATPCs do Centro de Mídias apresentam alguns combinados, né, vamos também fazer alguns combinados aqui entre nós. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre os grupos de WhatsApp, né, entendendo que esses grupos, eles têm o intuito de ser facilitadores, né, entre o contato direto dos professores comigo, PCNP, né, do componente curricular. O ano passado, nós tivemos um grupo de WhatsApp que era para todos os professores da área de ciências da natureza, né. Esse ano, por orientação, como já falei, nós trabalharemos com os grupos por disciplina. Os objetivos serão os mesmos, praticamente, né? Compartilhar os materiais, compartilhar boas práticas, sejam os links das aulas do Centro de Mídias, sejam atividades que foram realizadas e bem-sucedidas, além, né, claro, de facilitar, né, o contato direto entre vocês, professores, e eu, PCNP, né. Os grupos de WhatsApp acabam sendo um facilitador, tá? Lembrando que o canal oficial continua sendo o e-mail institucional, onde a Patrícia, que é responsável pelo núcleo pedagógico, repassa todas essas informações aos professores coordenadores das unidades escolares via e-mail institucional, e estes repassam as informações para vocês, professores. Mas também nada impede que vocês, enquanto professores, acessem os canais diretos da secretaria, seja o site oficial da secretaria ou o site oficial do núcleo pedagógico, onde todas as informações são postadas também, além do site da diretoria, certo? Um outro combinado é a questão do diário de bordo, né? Nas apresentações que a EFAP faz, sempre no início, né, aqueles que são técnicos sugerem que
os professores anotem as ações formativas e as dúvidas, né? E de que maneira que aquela formação pode auxiliar no desenvolvimento da sua aula num diário de bordo. Então, nós estamos seguindo a mesma dinâmica, né, sugerida lá pela EFAP, aqui nas nossas ATPCs também. E muito importante, anotar as suas dúvidas, né? Dúvidas estas que em muitas situações podem nem ser respondidas na hora, mas sempre que vocês chegam até nós da diretoria, a gente procura responder, procura sanar essa dúvida, né, entendendo aí como se fosse um elo, né, entre a secretaria e vocês. Que mais? O registro e a frequência, né, na ATPC. Sobre a frequência, serão disponibilizados formulários, sempre ao final da reunião, né, o link é disponibilizado tanto no material, quanto, né, no chat, né, provavelmente, e vai servir tanto para frequência, quanto para avaliação da ATPC. A avaliação é essa que é muito importante para nós. Por quê? Vocês é que nos trazem os insumos para que nós podemos elaborar as formações, as ATPCs, e trabalharmos de acordo com a nossa realidade, né? Por diversas vezes nós ouvimos que, vem de cima para baixo, mas nós estamos tentando ouvir cada vez mais os professores e trabalharmos com a nossa demanda, aquilo que o nosso público precisa. A pauta do dia. A pauta completa, ela está presente aqui nesse link, vou abrir para vocês poderem visualizar. Essa é a pauta completa da nossa ATPC, com a justificativa, com os objetivos, né, em relação aos combinados que nós falamos, quais os materiais que serão utilizados na ATPC de hoje, né, as atividades que serão desenvolvidas no decorrer aí do nosso dia, e o link para a nossa avaliação, além das referências dos materiais que foram utilizados para elaborar a própria formação. Nesse slide, nós temos aqui um recorte, né, dos objetivos do nosso dia. Primeiro, apresentar aos professores de Química e Física a linha do tempo das ATPC ministradas pela Diretoria de Ensino no ano de 2020, para a área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Então, a gente vai poder relembrar, né, um pouquinho do que foi trabalhado o ano passado, especificamente para a área. Revisitar os sites oficiais da SEDUC, onde estão hospedados recursos didáticos. O currículo paulista, da etapa do ensino médio, as habilidades essenciais de 2021, os cadernos do professor e do aluno, sejam estes do Currículo em Ação e do São Paulo Faz Escola, o Centro de Mídias, né, dando ênfase aí à questão do repositório, da programação, e o YouTube do Centro de Mídias, onde a gente pode buscar aulas anteriores, ATPCs anteriores, além das formações que são oferecidas pela própria EFAP. Retomar a importância e a necessidade da utilização dos e-mails institucionais. Esse é um assunto que já vem sido tratado, né, há tempos, mas é sempre bom a gente relembrar. Atentar para as datas e retomar os objetivos da Semana de Estudos Intensivos, né, a SEI. Orientar os professores acerca da necessidade de organização de uma rotina semanal através da criação de um diário de bordo, planos de ensino e planos de aula. Também, né, é uma revisitação a essa temática, haja vista que
Todos os anos a gente tenta contemplar para poder atender os professores que são novos na rede, né? E também para relembrar aqueles que já têm uma certa experiência. Solicitar o preenchimento de formulário específico para o levantamento de dados dos professores das disciplinas, como um banco de dados de sugestões de temáticas para serem desenvolvidas. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse formulário que foi solicitado a todos os professores. Bom, para a gente poder começar, vamos começar com uma leitura, né, que foi gentilmente sugerida pela PCNP dos anos iniciais, nossa amiga Cláudia Mirandola, né? É uma crônica de Ruth Manus, e Ruth Manus é uma advogada, professora e escritora, né? No momento, ela faz um pós-doutorado em Direito Internacional e ela atua como palestrante e colunista de jornais, né? Além de ter escrito alguns livros, né? Entre eles, esse que se apresenta nessa foto, em amarelo, né? Um dia ainda vamos rir de tudo isso, que retrata, que fala, né? Retrata crônicas aí, sobre a vida moderna, sobre dilemas, gerações, angústias, histórias de vida e etc., né? Já fica como sugestão, né, para uma posterior leitura àqueles amantes, né, de crônicas. Tudo bem? Melhor amigo e a vida adulta, por Ruth Manus. Na idade em que me encontro, pode-se falar sem problemas em chefe, IPVA, rodízio de veículos e de carne, chá de cozinha, relatório, afiliado, celulite, bônus, contas a pagar, paquera, risoto, cachaça. Mas será que a expressão melhor amigo não deveria ter ficado no passado? Na mesma época em que deixamos palavras como recreio, ficante, fichário, matinê, branquinho, grafite 06, cantina, lição de casa, primeiro B? Deveríamos, então, para ser pessoas maduras, ter padronizado as relações, chamando todos simplesmente de amigo, diferenciando, no máximo, aqueles que são meros colegas? Se for assim, peço licença para renunciar à minha maturidade. Melhor amigo e melhor amiga não saem do meu vocabulário nem sob tortura. Amigos são uma maravilha, indispensáveis, o tempero da vida. Mas, sejamos justos, alguns amigos não podem ser apenas mais uma pessoa querida na lista das nossas vidas. Alguns precisam de destaque. Merecem um posto privilegiado, um título de honra, acima do bem e do mal. Porque quando a gente se refere a eles para um estranho, é preciso dizer melhor amigo, para colocá-los no seu devido lugar. Eles não são iguais aos outros, por melhores que os outros sejam. Porque amigo é quem diz, te ajudo a resolver isso. E melhor amigo diz, vamos resolver isso. Porque amigo vai estar lá quando você chamar. Melhor amigo vem sem você pedir. Porque amigo te ouve. Melhor amigo te lê. Porque para amigo você conta. Melhor amigo já sabe. Porque a gente tem um amigo que é o melhor para conversar sobre trabalho. Outro sobre livros. Outro sobre dinheiro. Outro sobre viagens. Mas sobre a nossa vida, nossos rumos e decisões, sobre o que realmente importa, é ele. Não tem outro.
E não importa se vocês seguiram rumos completamente diferentes. Um casou e outro vive na periguetagem. Um trabalha no mercado financeiro e outro faz doutorado sobre libélulas. Um mora em Osasco e o outro em Berlim. Não importa. Existe uma identidade que nenhuma mudança da vida pode abalar. É um afeto consolidado, imune a tempestades e ventanias. E, acima de tudo, imune ao tempo. Melhor amigo é uma das poucas coisas da vida que não tem medo do tempo. As paixões têm medo do tempo, as carreiras também, assim como as peles e os sonhos. Mas, se é melhor amigo, é completamente atemporal. E estar com ele é como voltar a estar com aquilo que somos de verdade. É quando estamos despidos de qualquer máscara que o dia a dia nos impõe e que, por vezes, esquecemos de tirar ao chegar em casa. Lembra do anjinho da consciência? É o melhor amigo. E o diabinho da consciência? Também. Melhor amigo é aquele que já é, inevitavelmente, a gente também. É a personificação do quão difícil é, por vezes, identificar a linha tênue que separa o eu do outro. E nem sempre o melhor amigo é um só. Tem melhor amigo de infância, de faculdade, de trabalho, do bairro. Não importa. Se recebe o título de melhor amigo, é porque é o cara. Não tem discussão. E, se para ser um verdadeiro adulto é preciso abrir mão disso, que é mais do que uma mera expressão, é uma condição de vida, aqui estou eu, do alto de toda a minha imaturidade para falar, de peito aberto, sem nenhum constrangimento, que os meus melhores amigos, vida adulta nenhuma, vai poder mexer. São irredutíveis, inegociáveis, inabaláveis. São a infantilidade escancarada da qual sempre vou me orgulhar. Ruth Manos. E aí, gente? Será que alguém se identificou? Gostaram da crônica? Pensaram aí nos seus melhores amigos? Melhor amigo do trabalho, melhor amigo da vida, melhor amigo de viagem. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. A crônica foi sugestão de uma amiga muito querida, minha amiga literária. E se vocês tiverem interesse, podemos conversar sobre ela em outro momento. Dando continuidade, vamos retomar aqui um pouquinho as temáticas que foram desenvolvidas nas ATPCs do ano de 2020. Por quê, né? Mas por que vamos ver tudo isso de novo? Para que a gente possa aí, de uma maneira ou de outra, reavivar, né, aquilo que já foi trabalhado, que já foi discutido, e pensar de que maneira tudo isso que eu já vi pode ser aplicado em sala de aula hoje em dia, né? Sabemos que estamos aí numa nova realidade. Alguns alunos já retornaram para o presencial, outros ainda não. Então, de que maneira o que nós vimos no ano de 2020 pode auxiliar para que eu faça o planejamento, né, dessas minhas aulas e possa aplicá-las no ano de 2021? Bom, nós iniciamos as ATPCs específicas por área em maio de 2020. E a temática escolhida, ela partiu de um levantamento, né, de vocês, professores. Nós, na época, disponibilizamos, né, um formulário onde vocês tinham a possibilidade de sugerir temáticas
para serem trabalhadas no remoto. E, na ocasião, a temática que foi mais cogitada, né, foram as ferramentas tecnológicas, assim como continuam até hoje, né, porque nós continuamos em constante aprendizado, em constante evolução, né, e atualização. A primeira ATPC, ela foi intitulada Metodologias e Estratégias de Ensino, né, a construção do formulário Google, onde nós disponibilizamos, né, a construção desse formulário Google, ou Google Docs, né, como uma ferramenta facilitadora para realização, armazenamento, registro de atividades e até mesmo de avaliações. Eu espero, né, que vocês, professores, tenham colocado em prática a utilização dessa ferramenta como um facilitador mesmo, né, no trabalho de vocês e também num diferencial para as aulas, né? Ainda em maio, especificamente para a área, tivemos a ATPC, Metodologia e Práticas de Ensino com foco nos roteiros de atividades, onde foram disponibilizados materiais enviados pela própria secretaria, né, além de sugestões de roteiros que evidenciavam as habilidades essenciais. Foi nessa época que se falou muito na questão das habilidades essenciais e também nas etapas, né, desses roteiros de atividades. Nós tivemos a participação de professoras nessa ATPC, o que muito nos lisonjeia. Nós ficamos muito felizes quando os professores participam das ATPCs, e há essa troca realmente entre os pares, onde a gente pode socializar essas boas práticas e um colega ajudar o outro, né, num espírito colaborativo. Muito obrigada pela participação das professoras, mais uma vez. No mês de julho, nós falamos brevemente sobre metodologias ativas, especificamente sobre gamificação, né? Tivemos a oportunidade de trocar experiência aí também entre os pares e vivenciar um pouquinho aí nessa questão da gamificação. Exploramos a plataforma Kahoot, né, onde os professores jogaram aí com nós, foi muito prazeroso, né? E também em julho falamos sobre a Feira de Ciências das Escolas Estaduais, né, de São Paulo. Essa divulgação da feira nos gerou aí algumas inscrições para a FECESP, né, nós enviamos para São Paulo, ficamos muito honrados com as unidades escolares que decidiram inscrever os seus projetos, né, espero que esse ano também tenhamos, né, projetos que serão inscritos aí na FECESP. Caso precisem de ajuda, será um prazer, né, ajudá-los sempre. Em agosto, nós falamos sobre o uso de simuladores. Inclusive, na época, muitos professores relataram que eles já trabalhavam com simuladores, né, que eles já tinham tido a oportunidade de conhecer e de inserir essa prática nas suas aulas. Mais uma vez, né, nós tivemos aí a contribuição dos colegas, né, sempre colaborando com as nossas ATPCs. Já em setembro, nós entramos com a ATPC específica sobre recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Apesar do assunto recuperação ter sido pauta durante o ano todo, né, nesse momento, nós estávamos trabalhando com documentos oficiais recém-chegados da secretaria, né, e entendemos a necessidade de socialização com vocês, professores, né.
Tivemos aí a oportunidade de trabalhar com habilidades de suporte e habilidades essenciais, fazendo aí o entrelaçamento, né, entre elas. Foi um exercício bem trabalhoso, mas bem gratificante, porque a gente passa a entender realmente o processo. Em outubro, nós continuamos com a temática de recuperação, mas baseados num documento orientador que veio além dos componentes de língua portuguesa e de matemática. Se vocês lembrarem, vinham roteiros de atividades para os demais componentes curriculares, né? Contemplando sempre aí a questão das habilidades essenciais que a gente vem falando, que a gente vem trabalhando desde o ano de 2020. É importante a gente dizer que essas ATPCs, elas foram especificamente para a área de ciências da natureza, né? Mas que no decorrer do ano, nós tivemos outras ATPCs ministradas pela diretoria que trabalharam com temáticas diversas, seja a educação especial, onde alguns vídeos foram disponibilizados aí para nos esclarecer sobre determinadas necessidades. Trabalhamos também sobre com as competências socioemocionais, né, num outro vídeo. Teve também uma transmissão do sarau de professor, o sarau para os professores, né, que diversas escolas mandaram os trabalhos que são realizados, e foi um momento muito enriquecedor, foi muito gratificante e emocionante a gente vendo os alunos prepararem atividades, seja declamar um poema, fazer uma paródia, cantar uma música, para os professores. Foi realmente muito emocionante. Além da palestra, né, do professor Dr. Newton José Machado, que sempre nos enriquece aí com os seus conhecimentos. Foi bastante coisa, né? Foi um ano, fazendo o balanço, assim, a gente percebe que teve bastante coisa mesmo, né? Então, eu gostaria de trazer algumas questões para que vocês refletissem e, por gentileza, a gente pudesse socializar via chat, né? Como que essas ATPCs auxiliaram no desenvolvimento do meu trabalho enquanto docente? Então, eu gostaria que, por gentileza, vocês fizessem o registro, né, do auxílio que foi dado a vocês para o desenvolvimento do trabalho docente no chat, por gentileza. Uma outra questão que pode ser levantada também, né, para reflexão, é como essas formações influenciam o planejamento das minhas aulas, né? É produtivo, não é produtivo? Eu utilizo, não utilizo? Comecei a diversificar ou não? Então, como que essas formações influenciam no planejamento das minhas aulas? E diante de tantas e tantas mudanças aí, né, no ano de 2020 para 2021, quais as metodologias que você mais utilizou, professor? E as sequências sugeridas, elas foram úteis? Elas iam ao encontro da realidade de vocês? Ou precisaram ser adaptadas? Por favor, participem via chat, que a gente vai conversar depois mais sobre essas respostas. Tudo bem? Bom, e a gente está falando de aulas, né, de trabalho docente, e para que o professor possa, né, preparar as suas aulas, é preciso saber onde é que estão todos esses materiais oficiais da secretaria. Quando a gente fala em materiais oficiais, é a gente saber onde é o hospedeiro natural, né,
desses materiais, porque hoje em dia, com tantos grupos de WhatsApp, que a gente acaba sendo obrigado a participar, a gente percebe um compartilhamento muito grande de informações e links, né? E, enfim, e o que é oficial, o que não é, o que eu posso usar, o que eu não posso, né? O que mas nem sempre tudo que eu posso eu devo, sabe? É aquela dúvida cruel. Então, aqui a gente vai fazer, né, um tour rapidinho, pelos sites oficiais, para que a gente possa saber onde é que estão esses materiais, para que a gente possa preparar aí as nossas aulas, né? Vamos começar aqui pelo site do Currículo Paulista. Esse ano vigora para a primeira série do ensino médio, né? Ele está disponível nesse link que vai em todo o material. Esse material, esses slides serão disponibilizados para vocês posteriormente. E em uma das abas do site tem toda a formação que já foi desenvolvida sobre o currículo paulista, que é essa foto aqui ao lado, essa segunda foto. Há a possibilidade de se assistir aos vídeos, ver as apresentações referentes às consultas públicas, além da apresentação por todas as áreas. Então, rapidamente, vamos entrar aqui no site do Currículo Paulista, para vocês verem qual é a interface dele, ele aparece desse jeito aqui para nós, e conforme a gente vai descendo a tela, ele vai falar aqui sobre, ele vai dar o acesso ao Currículo Paulista para as etapas aqui da educação infantil e ensino fundamental, que está em azul na tela agora, e também o acesso ao Currículo Paulista na etapa do ensino médio, que é esse do meu lado direito. Nessa página, a gente tem acesso também aos materiais que eu falei com vocês, materiais da formação, que aparecem dessa forma. A gente abre as abas, vai clicando em cima e vão abrindo, né, as outras interfaces. E aqui a gente tem acesso a toda a formação do Currículo Paulista do ensino médio. Apresentações do projeto de vida, do próprio Currículo Paulista, que aconteceram nas ATPCs em novembro de 2020, o lançamento da consulta pública, os textos introdutórios, né, na etapa do ensino médio, e a apresentação de cada uma das áreas, né, além da matemática. Então, quem tiver a oportunidade, a curiosidade, assista o vídeo, né, da área de ciências da natureza, que é a nossa área, né, para que a gente possa poder opinar sobre aquilo que está sendo implantado nas séries que a gente ministra a aula, certo? Bom, nesse site também ficam hospedados os materiais de apoio ao ensino médio. Quais materiais de apoio? As habilidades essenciais, de 2021, as habilidades do Currículo Paulista, os cadernos do aluno e do professor, além dos materiais de apoio do Inova. Entrando aqui no site, vocês perceberão, entrando novamente, né, no caso, vocês perceberão que nos materiais de apoio, na página de materiais de apoio, estão todas essas informações. As habilidades essenciais, né, da rede de 2021, e daí aqui eu tenho a descrição de cada uma das disciplinas, dos componentes curriculares. Então, por exemplo, as habilidades essenciais de química aparecerão dessa maneira. É uma tabela, né, de 9 páginas, onde estarão lá as habilidades, os objetos de conhecimento, unidades temáticas de
cada um dos bimestres desse ano. Então, aqui eu já tenho as habilidades dos 4 bimestres. O mesmo processo para física, né? Eu clico no link, vai abrir a parte de física, né? As habilidades essenciais de física, né? Assim como os seus objetos de conhecimento. Então, eles ficam hospedados aqui, todos junto, as habilidades essenciais da rede. As habilidades do currículo paulista, da nossa área especificamente, né, ciências da natureza e suas tecnologias, abre dessa forma, né, eu tenho a unidade temática, eu tenho as habilidades, os objetos de conhecimento de biologia, física e química, que são os componentes curriculares aí do ensino médio da área de ciências da natureza. E se nós formos rolando para baixo, elas aparecerão primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e também o quarto bimestre. Então, é uma maneira do professor ter num lugar só todos os materiais que ele precisa. Depois das habilidades do currículo paulista, eu tenho os cadernos do aluno. Sejam eles currículo em ação para a primeira série do ensino médio, que é o novo ensino médio, e o São Paulo Faz Escola, que são os materiais para a segunda e terceira séries do ensino médio. Além dos materiais do Inova Educação. Aqui nós temos cadernos do aluno. Cadernos do professor. Volume 1, seja currículo em ação, que é o material para a primeira série do ensino médio, sejam segundas e terceiras séries, que é o material do São Paulo Faz Escola, vigente para essas séries nesse ano e no ano que vem ainda também. Temos os materiais de apoio ao Inova Educação, e por que a gente fala deles aqui também? Porque em diversas situações, o professor de química, o professor de física, eles pegaram aulas de projeto de vida ou aulas de tecnologia para completar a sua carga de trabalho. Então, importante dizer onde esses materiais estão hospedados. Estão aqui, junto com tudo. E, por fim, a gente tem aqui as habilidades essenciais do ano de 2020 e também todos os materiais referentes ao ano passado, que nós não vamos entrar no mérito agora, porque não é o nosso objetivo. Então, só para retornar, nós temos aqui, olha, materiais, ensino médio, materiais de apoio, e encontramos tudo isso. Aqui eu printei, né, a tela para que, caso haja necessidade, o professor pode relembrar onde se encontram as habilidades essenciais e quando eu abro cada uma dessas abas, o que aparece? Então, quando eu abro as habilidades essenciais de química, eu vou ter essa carinha aqui no arquivo que vai aparecer. Quando eu abro as habilidades essenciais de física, eu vou ter essa carinha aqui. Assim como, quando eu abrir as habilidades do currículo paulista, eu vou ter essa tabela aqui com os objetos de conhecimento de cada um dos componentes da área de ciências da natureza. Quando eu abro cadernos do aluno, para a primeira série do ensino médio, eu tenho o currículo em ação, que tem essa cara. Para a segunda série do ensino médio e terceira série do ensino médio, eu tenho os materiais do São Paulo Faz Escola, que, caso facilite para os professores, eu já linkei aqui cada um deles. Clicando no link, acessa diretamente o material. E a mesma lógica serve aqui para os cadernos do professor de 2021. Seja para a primeira série do ensino médio, que é o material do currículo em ação, seja para a segunda e terceira séries do ensino médio, que é o material do São Paulo Faz Escola.
E também os materiais de apoio ao Inova, como nós já conversamos. E aqui, novamente, o link de acesso à página direta dos materiais. É só rolar para baixo, que, como a gente viu, estão todos na mesma página. O centro de mídias, né, que é onde a gente encontra aí toda a programação semanal das aulas, além das ATPCs que serão ministradas, né, pela EFAP. Aqui eu coloquei o link do centro de mídias via computador, né, não via celular. O celular a gente precisa baixar ele, vocês já sabem disso. E no aplicativo foi ressaltado no planejamento desse ano que há algumas novas, né, funcionalidades, como o gerenciador de tarefas, né, o professor pode mandar arquivo PDF, enfim. Mas nós recebemos uma mensagem ontem de que o aplicativo está passando por atualizações. Então, eu não sei se já foi atualizado completamente ainda ou não. Mas aqui no centro de mídias, que também está linkado, quando a gente entra na página inicial dele, a gente tem a questão da programação, né? Aqui, sejam programação dos alunos, né? Ou programação dos profissionais da educação. A programação dos alunos vai nos mostrar as aulas, que serão disponibilizadas, né? E quando? Então, por exemplo, eu quero saber a aula do ensino médio de Química. Então, eu vou clicar aqui e automaticamente aparecerá aqui o dia 15, que aconteceu a aula de Química, os horários, e quando eu clico aqui em cima do componente, eu posso perceber que aparece o título da aula, né? Quem foi o docente que ministrou aquela aula e qual é a habilidade que está sendo desenvolvida na aula. Então, eu posso fazer esse mesmo processo para cada uma delas, né, no seu dia. E na programação dos profissionais da educação, a gente consegue ver, por exemplo, as ATPCs. Então, nessa quinta-feira, eu consigo ver qual vai ser a formação de professores, a TPC de Ciências da Natureza, o que ela vai trabalhar, e além do mais, no desenvolvimento profissional, eu tenho algumas outras opções de formação que eu posso acompanhar no decorrer do dia. Então, esse é o centro de mídias. Além, claro, do repositório, onde eu encontro aulas de dias anteriores. Agora, aqui é um outro assunto importante, né, que é o nosso e-mail institucional. O e-mail institucional ainda é o canal oficial, né, de comunicação entre a secretaria e o servidor. Quando a gente precisa fazer alguma solicitação, uma reclamação, enfim, ou digitar notas, a gente utiliza o e-mail institucional. Ele fica identificado aqui nessa página da sede, na parte superior, e nós temos 2 e-mails institucionais. Um que é da Microsoft, que é o @professor, e o outro que é o da Google, que é o @prof. Ambos podem ser utilizados pelo servidor sem problema algum. O PCNP de Tecnologia, Carlos Magno, ele já oportunizou diversas formações para ativação desses e-mails institucionais, né? Mas caso algum professor ainda tenha dúvidas ou ainda não tenha ativado o seu e-mail institucional, por gentileza, entre em contato, que a gente faz a mediação, a ponte entre o professor e o PCNP de Tecnologia, para que seja feita essa ativação do e-mail institucional.
É importante dizer que em determinadas situações, onde a gente utiliza, por exemplo, uma sala do Google Meet, né, para transmitir uma reunião, que no caso aqui não é possível devido ao número de professores que precisam fazer a ATPC, então não é possível ativar uma sala do Google Meet, mas caso fosse, para você entrar na sala do Google Meet, se você estiver usando o e-mail institucional, não precisa de autorização, por conta do nosso G Suite. Agora, se você estiver usando o seu e-mail particular, é preciso de uma autorização para entrar na sala. Então, são alguns detalhes aí que acabam, né, facilitando a nossa vida através da utilização desse e-mail institucional. Aqui o banco de dados, né? A Patrícia, que é a responsável pelo núcleo pedagógico, ela enviou um comunicado para os e-mails institucionais das escolas, né, solicitando aos professores coordenadores que encaminhassem esses formulários para os professores de todas as disciplinas, para que fosse feito uma atualização dos cadastros dos professores em 2021. Ai, Luciana, todo ano tem que fazer essa atualização de cadastro? Então, existem alguns professores que estão sempre na mesma escola, né, já são efetivos no cargo, já adoram aquele lugar, tudo mais. Agora, tem aqueles professores que acabam tendo uma maior rotatividade entre as escolas. E é importante que nós saibamos onde esses professores estão alocados, onde vocês, professores, estão alocados, né? Há a possibilidade de fazer esse levantamento via sede. Eu tentei fazer via sede, né? Mas eu percebi que em determinadas situações podem haver falhas. Por quê? Por exemplo, eu sei que determinado professor, ele está alocado em determinada escola, só que não consta para mim na sede, né? Não aparece para mim. Então, eu não sei se é um problema no meu perfil, se é um problema, sabe, na sede, ou se esse professor não foi alocado corretamente, enfim, eu não sei qual o problema. Por isso, a necessidade dessa atualização do cadastro. Então, aqui nós temos 2 links, 2 QR Codes. Um link para a física, para os professores de física, e um link para os professores de química. Solicitamos que os professores façam a atualização no componente curricular que eles têm o maior número de aulas, né? A gente saber daí qual disciplina que ele ministra mais aulas. Então, peço a gentileza, quem puder, entra pelo link, quem tiver a oportunidade de entrar pelo QR Code pode ser, ambos vão direcionar para o mesmo formulário, tá? Que é um formulário de cadastro dos professores. Muito obrigada desde já. Chegamos na semana de estudos intensivos. A semana de estudos intensivos, ela consta na resolução SEDUC 83, que já teve mais 2 alterações depois dessa data, e dispõe sobre a elaboração do calendário escolar. Então, todas as ações que vão acontecer nas unidades escolares no ano de 2021 constam nessa resolução. Ela está linkada lá na pauta, caso algum professor queira, né, lê-la na íntegra, ela está linkada lá na pauta. Mas a gente vai falar especificamente, né, da semana de estudos intensivos aí, né, de 22 a 26 de fevereiro, que é a primeira semana. E qual é o objetivo, né, dessa semana de estudos intensivos? É recuperar e aprofundar aprendizagens essenciais para o percurso educacional dos estudantes. Então, quando ali atrás nós vimos onde que eu encontro as habilidades essenciais dos estudantes, que os estudantes devem ter desenvolvido, essas habilidades essenciais servem, né, para que o professor possa, principalmente nessa semana, né,
planejar atividades que contemplem o desenvolvimento dessas habilidades essenciais, né? É mais um momento. Então, estão aí as datas das semanas de estudos intensivos que acontecerão no decorrer do ano de 2021, até agora. Salvo, né, que venha alguma alteração na resolução, isso daí pode ser alterado pela secretaria. Então, como vocês já sabem, né, como todos nós sabemos, a gente tenta trabalhar com o hoje, haja vista que as coisas acabam mudando de uma forma repentina, né? Então, hoje é isso. Então, aí eu vou preparar minhas aulas, eu vou fazer minhas atividades, mas onde, como, de que forma eu registro, né, tudo isso? Nós, enquanto núcleo pedagógico, sempre ressaltamos, né, a importância dos registros. Como registrar, onde registrar, tudo mais. Como eu falei no início da nossa ATPC, uma sugestão para o registro das ATPCs, seja a ATPC da escola, a ATPC EFAP ou a ATPC-DE, que é esse que nós estamos trabalhando agora, a sugestão é um diário de bordo. E nesse diário de bordo, que pode ser físico, como um caderno, ou pode ser virtual, como um documento online, né? A maneira que o professor se sentir mais à vontade para fazer esse registro, ele possa ali colocar o que foi trabalhado naquela TPC, qual foi a temática, se ele ficou com dúvidas, ele registra as dúvidas. Às vezes a gente está falando num determinado assunto e a gente tem alguma ideia e ela precisa ser registrada, então que seja, né, aquele momento. Então, dessa forma, utilizar o diário de bordo como um instrumento facilitador e organizador da vida mesmo, né? Esse é o objetivo. Já é uma prática sugerida, né, nas ATPCs da EFAP, né, e nós, enquanto diretoria, estamos sugerindo também. O plano de ensino e plano de aula. Plano de ensino e plano de aula são dois itens, né, imprescindíveis aí no trabalho pedagógico. Penso que todos os anos a gente acaba passando por formações, né, sobre plano de ensino e plano de aula, e sempre aparecem dúvidas, o que é normal, o que é ótimo, né? Esse ano, na reunião de planejamento, houve uma transmissão, né, que foi feita pela secretaria, lá pela EFAP, onde era falado sobre o plano, onde foi falado, né, sobre o plano de ensino e o plano de aula. O link dessa transmissão está disponibilizado na nossa pauta e também no final aqui estará disponível, caso vocês queiram rever na íntegra todo o material. E o que foi dito, alguns recortes, né? O plano de ensino é o documento elaborado pelo docente que contém sua proposta de trabalho ao longo de todos os bimestres do ano, em uma área ou componente curricular específico. Já o plano de aula é o roteiro para apoiar o professor ao ministrar cada uma das aulas elencadas no plano de ensino. Então, quer dizer, um acaba, né, complementando o outro. Nesse slide, nós temos os elementos que devem conter no plano de ensino. Esses elementos são os elementos mínimos, né? Entendemos perfeitamente que cada unidade escolar tem autonomia para inserir informações que achem pertinente, que achem necessário, né, nesse plano de ensino, desde que esses itens sejam contemplados, né? Que itens? Os dados de identificação, os objetivos, as competências e habilidades que serão desenvolvidas aí no decorrer do ano letivo, a metodologia de ensino e a avaliação.
Já no plano de aula, né, o material também traz um exemplo, né, do plano de aula, que no caso aqui é um plano de aula do componente geografia, e o que eu gostaria de atentar aqui nesse slide são os itens mínimos que devem ser contemplados nos planos de aula, que são o nome, né, do professor que vai ministrar a aula, o componente curricular, qual bimestre ele se refere, a qual turma, a data que será ministrada a aula, quanto tempo essa aula vai durar, qual a unidade temática que será trabalhada, a habilidade que será trabalhada, o objeto de conhecimento, qual é o objetivo, para que ser trabalhado, qual é o conteúdo, o que será trabalhado, a metodologia, como será trabalhado, os recursos didáticos, com o que será trabalhado, e a avaliação. Qual é o resultado da aprendizagem? Esse slide também traz aqui o link da apresentação na íntegra. Mais uma vez, né, eu gostaria de reforçar que esses itens são os mínimos a serem contemplados. Vai de acordo com a realidade de cada unidade escolar, né, com a realidade de cada um, se querem colocar mais itens ou não nesse plano de aula. Aqui, na mesma apresentação, a secretaria ofertou algumas sugestões para a elaboração dos planos de aula. É um outro link, né, com material oferecido pela secretaria como sugestão. Sugestão no entendimento de que os itens que são colocados aí são itens mínimos a serem contemplados, né? Caso o professor da unidade escolar ele perceba que outros itens precisam ser inseridos nesse plano de aula, ele também pode incluir. Eu vou abrir aqui, só para vocês darem uma olhada, como é que esse documento aparece. Sugestão para elaboração dos planos de aula, onde vem a identificação do professor, a temporalidade, quais são os objetivos da aprendizagem, a metodologia que o professor vai utilizar, os recursos que serão utilizados, né? O acompanhamento e a avaliação da aprendizagem, e ele vem trazendo aqui, ó, a questão da explicação, né, do porquê ter esses elementos e esses objetivos e essas metodologias, né? Então, eu penso que é um documento importante, um documento interessante, e ele nos serve de subsídio para que nós possamos preparar as nossas aulas e inserir todas as informações que vão auxiliar, né, no desenvolvimento dessa aula. E quando o professor coordenador for realizar os seus acompanhamentos, né, for realizar seus apontamentos, ele consiga ver o caminho que o professor percorreu para atingir aquele estudante. Então, um bom plano de aula serve como instrumento, né, para que esse professor coordenador possa realizar os acompanhamentos também. Aproveitando para falar em acompanhamentos, peço gentilmente, né, que quando vocês forem desenvolver alguma aula e se sintam à vontade, que eu possa realizar o acompanhamento, né? Já vista que isso já é previsto, né, na própria legislação, então ficaria muito feliz com o convite. Na nossa avaliação, há uma pergunta, né, que fala um pouquinho sobre isso, então gostaria aí de deixar registrado.
Dando continuidade aqui na nossa apresentação, as referências que foram utilizadas para a nossa TPC de hoje, né? A base, que, como todos sabem, ela sempre está aí à nossa mão. O livro de Ruth Manus, que eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler. As crônicas são excelentes, né? O comunicado externo, Subsecretaria COPED, EFAP, número 98, onde são disponibilizadas as apresentações, né, especificamente nesse caso, a apresentação para o plano de aula e o plano de ensino. O currículo de Ciências da Natureza e suas tecnologias, que serve para a segunda série, terceira série do ensino médio, já visto que a primeira série do ensino médio está no currículo paulista, que é a referência de baixo, e a resolução SEDUC número 83, que fala sobre dispõe sobre a elaboração do calendário escolar. Então, esses foram os materiais utilizados hoje, e estão todos linkados também. Gostaria de registrar aqui também, deixar o convite para vocês, informá-los que o PCNP de Tecnologia, Carlos Magno, ele faz um plantão de ferramentas tecnológicas todas as sextas-feiras, no período da tarde. O link para essa reunião, que acontece às sextas-feiras, fica disponível numa sala do Google Classroom, que ele possui, intitulada Tecnologia Educacional. O link já estará disponível aqui nesse material, caso vocês se interessem e queiram, né, participar dessa turma, né, que tem entrado, tem tirado dúvidas, tem socializado boas práticas. Nós sabemos que passamos por um ano aí, né, complicado em relação às ferramentas tecnológicas, tivemos que nos reinventar e reaprender muito sobre a tecnologia. E então o Carlos, ele tem essa sala onde toda semana formações são disponibilizadas, além do que o professor pode tirar suas dúvidas, né, e tudo mais. Então, fica o convite. Dúvidas essas não somente das ferramentas educacionais, mas, por exemplo, o professor tem dúvida em relação ao e-mail institucional, né, professor, alguma coisa, né, centro de mídias. Então, a gente pode entrar na sala, conversar com ele, né, e ele auxilia aí nesse trajeto, ok? Desde já, deixo aqui meu agradecimento ao Carlos também, que sempre nos ajuda aí nas questões tecnológicas. Por fim, gostaria de solicitar aí que vocês preenchessem a avaliação, que também servirá como lista de presença. Lembrando que essa avaliação é extremamente importante para nós, porque é onde nós conseguimos coletar informações acerca das dificuldades que vocês estão sentindo, seja na sala de aula, seja na tecnologia, e que nós podemos auxiliar. Sempre buscamos caminhos que ajudem a vocês a passar por essas novidades que aparecem, né, que uma novidade por dia, sempre estamos procurando caminhos que ajudem vocês a passar por essas novidades. Então, muito obrigada por tudo, é um prazer estar com vocês, mais uma vez reitero, dúvidas, só postar no chat, ou entrar em contato comigo, seja pelo e-mail institucional, seja pelos grupos de WhatsApp, como se sentirem mais confortáveis. Mais uma vez, excelente ano letivo a todos, e muito obrigada.